Atenção, esse não é mais um conteúdo comum sobre cultivo. Aqui vamos desafiar tudo que você já ouviu. Vamos quebrar paradigmas e abrir portas para uma nova forma de pensar. Isso não é só sobre cultivar uma planta, é sobre cultivar a sua independência. Você está pronto para questionar o sistema e assumir o controle da sua vida? Vamos descobrir como um simples ato de plantar pode ser um poderoso ato de liberdade. O cultivo como ato de liberdade. Por que a planta assusta tanta gente? Essa vai ser uma conversa para você que já sente aquele chamado, sente que tá na hora de aprender a plantar a tua própria liberdade. Esse vídeo tem o oferecimento de Ganza App, Suruma Jardinagem, Flora Urbana, Gorilla Microbes, Flower Mind. O primeiro passo. Por que você está aqui? Você já se perguntou esse motivo? Por que esse assunto te chamou a atenção de alguma maneira? Talvez você está pensando em começar a plantar. Talvez já tenha sentido aquela vontade de se tornar independente, de ter a tua própria erva, sem precisar fazer corre, sem correr risco e nem depender de ninguém. Ou talvez seja só por curiosidade que você caiu aqui nesse canal. Mas, de qualquer forma, me diz aí, por que o simples ato de cultivar uma planta assusta tanto? Se essa conversa começou a fazer sentido para você, então eu já te peço, deixa aquele like que legaliza, se inscreve aqui no canal para fortalecer esse trabalho e essa troca vai ser muito importante. Então, eu quero saber o que é que você pensa sobre isso. Deixa escrito aqui pra gente nos comentários qual que é a tua opinião desse começo da nossa resenha. Vai lá! Cultivar é tomar o controle da sua vida. O medo da autonomia. Pois é, a gente passa a vida inteira aprendendo a seguir regras, a não plantar, não questionar, não sair da linha. Não estamos dizendo que não tem que seguir as regras, as leis estão aí para isso. Só que aí um dia você percebe que algumas dessas regras, algumas dessas leis nem sequer mais fazem sentido. Mas elas afetam a tua vida diretamente, todos os dias, não é? Dizem que essas leis estão aí para te proteger, mas quando a gente começa a pensar, isso não faz mais sentido. E a gente começa a perceber que, na verdade, essas leis, essas regras servem para te manter dependente e, pior, controlado. E você já se perguntou quem ganha com tudo isso? O filósofo Foucault disse que onde há poder, há resistência. Mas, infelizmente, nem todo mundo resiste. Ou porque não pode, ou porque pior, porque não quer. Muita gente simplesmente só aceita e abaixa a cabeça e segue o fluxo. Esse papo é com você, então eu quero saber exatamente de você. Você faz parte desse tipo de pensamento? Você faz parte desse grupo de ovelhas que só aceita e segue o fluxo sem se questionar? É isso que você deseja, que você quer para a sua vida, para você? Passar a vida dominado e controlado, com medo, por regras que sequer fazem sentido. E cara, se você chegou até aqui, eu me sinto aí na liberdade de até ser um pouco mais pessoal com você nesse papo que a gente tá tendo. Porque no começo foi a mesma coisa, passei por muitos questionamentos, assim como você deve estar por aí nesse momento. E hoje eu vou te mostrar o caminho para sair desse sistema. Mas vou te deixar um aviso. Se você se sente confortável com as coisas do jeito como elas estão agora, se você se sente confortável com esses limites impostos, com essas regras repressivas, então esse vídeo aqui não é para você. Mas eu gosto de trabalhar com medicina baseada em evidências. Então, medicina baseada em evidências, com o óleo da Maria Flor, que eu vou poder finalizar essa sustentação de pé. Muito obrigado a todos. Mas se você, assim como eu também, se sente inconformado com tudo isso, então eu te convido. Embarca junto comigo nessa jornada de reflexão sobre o cultivo e a revolucionária
cultura grower. O cultivo como ato de rebeldia e liberdade. Plantar sua própria erva é sim um ato de liberdade e um ato político. Toda liberdade assusta quem precisa que você continue preso. E quando você planta, você deixa de ser um consumidor e se torna um criador, um produtor. Você assume o controle da sua experiência, do seu ritual, do seu jeito de ser. E isso, meu amigo, isso muda tudo. Isso muda tudo porque mexe nas engrenagens do sistema. Isso mexe com as crenças limitantes que foram enraizadas e que fomos obrigados a ouvir por gerações. Décadas e décadas de desinformação, preconceito, controle social, pânico moral. E para que tudo isso serviu? Só para gerar milhões e milhões em cima de construções narrativas mentirosas e manipuladoras. E aí eu te pergunto, quem lucrou e quem lucra com a proibição de todos esses anos e com toda essa construção mentirosa? Eu vou até dar uma respirada e você, por favor, comenta aí pra gente o teu ponto de vista. E foram esses e muitos outros questionamentos que me fizeram colocar as primeiras sementinhas na terra. Mesmo com receio, mesmo com muito medo, com dúvidas, com pouca informação que naquela época a gente tinha acesso. Cheguei a sofrer até o preconceito dos próprios familiares que não entendiam sobre isso. E passei até a não receber mais visitas em casa com medo de ser denunciado. Olha que loucura. Hoje, graças a Já, eu sou um paciente autorizado ao cultivo medicinal. Mas quando eu comecei, todo esse medo fazia parte do meu dia a dia. Mas mesmo com medo, o coração começou a ser aquecido quando as primeiras plantinhas começaram a germinar, começaram a nascer. Junto com o crescimento das plantas, veio também a vontade de mudança, a necessidade, sobretudo, de união com outras pessoas que, assim como eu, também passavam pelos mesmos questionamentos, as mesmas dificuldades, e foi assim, de uma certa forma, que a gente germinou uma ideia que se tornou hoje a comunidade Grower Maker. Mas, bom, esse é um assunto que merece um outro vídeo, então sobre a comunidade Grower Maker a gente vai trazer mais informação. Se você assistiu esse vídeo até aqui, eu aposto que algum ponto dessa nossa conversa te chamou a atenção. Eu tô errado? Se você acha que eu não tô errado, então responde aí com o teu like. Deixa o like que legaliza e fortalece aqui esse papo enriquecedor que a gente está tendo até agora. Então a minha pergunta é, você está preparado para começar a plantar? Mesmo com medo, mesmo sem ter talvez nunca plantado nada antes, saiba que isso é possível e esse medo, mesmo sem passar, não pode te impedir de você se libertar. Tá bom, mas como que eu começo? Tem tanta coisa por aí, o que eu faço para dar o start? Eu já vi muita gente errar nas primeiras tentativas por falta de informação. Foi meu caso, inclusive, porque naquela época, vou te dizer, não tinha uma Natural TV. Então, se quiser evitar esses erros e aprender o caminho certo, a gente tem um conteúdo aqui que pode te ajudar. E caso você tenha interesse em saber mais sobre esse caminho, o link eu vou deixar aqui na descrição e nesse link você vai encontrar todo esse direcionamento que você precisa para começar o teu cultivo revolucionário hoje mesmo. E nesse link você também vai ter o certificado que é reconhecido no mercado, inclusive que é um dos documentos importantes aí para você que está buscando impetrar um HC. Você vai ter acesso vitalício a esse caminho transformador, onde você vai poder consultá-lo sempre que quiser, a qualquer hora, a qualquer momento. Então eu te convido, vem fazer parte desse ato revolucionário junto com a gente. O medo que criaram em você, a construção do medo. Agora me responde aí com sinceridade. O que te impede de verdade, o que te impede de plantar? É o medo de errar, talvez? O medo de não saber como fazer? O medo de o que os outros vão pensar, né? O medo até da própria família, como eu falei. O medo da lei, talvez. Esse é um medo bem importante, principalmente dependendo de onde você mora e qual a cor da tua pele. Medo de julgamentos, talvez. Cara, qualquer que seja o seu medo, saiba que você não está sozinho. Existe aí uma comunidade
cheia de pessoas que, assim como eu, assim como você, passam pelas mesmas coisas. Uma comunidade que foi construída para te dar segurança, direcionamento, auxílio nos problemas de cultivo e dicas sobre tratamentos medicinal com especialistas médicos, suporte e troca de experiências no teu cultivo. Lá eu te garanto, não tem julgamentos e você está seguro. Lá você encontra o companheirismo que a gente precisa. Além disso, galera, é uma rede social. Você vai ganhar visibilidade no mercado de trabalho que está surgindo aí. Muita gente saiu do aplicativo e foi direto trabalhar no mercado legalizado internacional. E aí você vai poder abrir um leque de possibilidades e oportunidades que vão impactar sua vida e principalmente o teu cultivo. O link da comunidade está na descrição. Clica lá e acessa o Ganza App. Já já a gente vai dar uma olhadinha. A decisão do Supremo Tribunal Federal e o novo momento do cultivo. Bom, se a insegurança, o medo de plantar é o que está pesando para você começar, então vamos lembrar aqui uma coisa. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, o STF, definiu que até 6 plantas fêmeas não configuram mais um crime. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, será presumido usuário quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até X quantidade de sativa ou 6 plantas fêmeas. Ainda não é legalizado você plantar, mas até essa quantidade, caso você tenha até 6 plantas, você não pode mais ser preso por isso. Não é mais um crime. Mas lembre-se, sem o habeas corpus em mão, o segredo do cultivo é o segredo. Bom, essa decisão do STF, mais uma vez, muda o jogo. Muita gente que nunca tinha pensado em plantar, agora, com essa decisão, considera essa possibilidade ou já, inclusive, começou o seu cultivo. Pô, Primata, eu fico pensando aqui o dia que tiver um cultivador e uma cultivadora por quarteirão, cara. Imagina se a gente não legaliza essa parada de dentro pra fora, cara. Aí virar cultural, Primata. O novo grower e a virada de chave. E você tá também nesse grupo que começou aí a cogitar plantar na tua própria casa? Se você sente que quer dar esse passo, então se acomoda, aperta o teu aí, porque você tá no lugar certo. Se o teu motivo para plantar for independência, liberdade, qualidade, segurança no que você tá consumindo, então, já tá mais do que na hora de aprender como fazer isso do jeito certo para você. O cultivo como caminho para o equilíbrio. A conexão com a planta. Nossa, hein? Como a gente sempre brinca aqui, é só uma planta, mas ela é cheia de possibilidades. Porque cultivar não é só sobre a planta. Cultivar é sobre você, sobre a gente. É sobre criar paciência, disciplina, persistência, resiliência, observação ativa. Porque o tempo da natureza não é o tempo da pressa, não é o teu tempo. E quando você aprende a respeitar esse tempo da planta, você aprende muito mais do que você imagina. Você aprende muito mais do que plantar. Você aprende sobre si mesmo. A gente evolui como ser humano no cultivo, né? Como a gente sempre fala aqui nesse canal, cultivar não é uma terapia, mas é um processo altamente terapêutico. A gente evolui tanto mentalmente, espiritualmente e até fisicamente. A filosofia da semente. Aquela pequena estrutura, aquela pequena sementinha carrega um grande potencial pela frente. Cada semente é uma possibilidade diferente, mas ela só cresce se encontrar as condições adequadas, as condições certas. Se tiver luz, se tiver água e principalmente se tiver cuidado. Assim como a gente, assim como eu, assim como você. E sabe o que é o mais incrível? Lembra daquela rede social só de cultivadores chamada Ganza App, que a gente comentou agora há pouco? Então vamos dar uma passadinha por lá, só porque eu quero que você sinta a vibe da galera e a gente de quebra vai dar uma olhadinha no Jardim dos Growers e eu aposto que você vai querer montar o teu perfil imediatamente, teu perfil de jardineiro por lá também. Então,
Vamos dar uma olhada ali no Ganza App. Então, vamos dar uma olhadinha aqui na maior rede social do cultivador e da cultivadora brasileira, aqui o Ganza App. Aqui você pode colocar em pessoas, olha quanta gente já está fazendo parte aqui dessa comunidade, mais de 6.600 pessoas ativas aqui, que vão postando, né, os seus cultivos, vão colocando suas atualizações. Recentemente, inclusive, a gente teve a Copa Grower, tem muita gente participando ali, você vai ver várias formas de cultivar, desde pequenos espaços até espaços grandes. E aqui funciona mais ou menos assim, né, galera? Ó, a galera vai postando aqui vídeos, fotos, né, dos cultivos, para ir pegando dicas entre a galera. Nas lives aqui a gente também vai lá e faz alguns reacts sobre os perfis aqui, né? Então toda hora a galera tá postando coisa aqui sobre os mais diversos tipos de coisa. Ó, aqui, ó, tem aqui, ó, o que são essas coisinhas aqui, como matá-los. Daí a galera já começa a dar as dicas, né? Olha aí, ó, alternativas. Olha um outdoor aqui, por exemplo. Então aqui você vai ter um monte de tipos de cultivo em diversos tipos de ambiente. Com certeza você vai ter aí uma ideia para o teu próprio cultivo. Então vem para o Ganza App conhecer, já monta teu perfil e vem fazer parte aí dessa família do autocultivo. Tamo junto. Pô, eu não sei para você, mas esse papo para mim tá sendo muito bacana. Eu quero te fazer uma pergunta muito importante, então ouve ela com bastante atenção e reflete. O que é que você vai fazer com toda essa informação que eu te passei até agora? A gente falou de medo, falou de receio, falou de comunidade, falou de vontade de plantar, falou de liberdade. O que é que você vai fazer com tudo isso? Você vai simplesmente arquivar na sua mente e seguir sua vida como se tivesse tudo certo? Ou você vai dar o primeiro passo? Será que esse vídeo te estimulou a dar esse primeiro passo para tua independência, para tua liberdade? Pessoal, a guerra nunca foi de saúde pública, a guerra nunca foi sobre a substância, a guerra nunca foi sobre a planta. Sempre foi, entre muitas outras coisas, preconceito, mas sobretudo controle. Essa guerra é feita para evitar que você tome as decisões da sua própria vida. Olha, se essa conversa fez algum sentido para você, deixa aquele like. Isso fortalece demais o conteúdo por aqui. Se inscreve no canal se você estiver chegando por agora e já ativa o sininho para receber as notificações de todo o conteúdo que a gente colocar por aqui. Aí você não perde nada sobre cultivo, entrevistas, resenhas e muita coisa que acontece. A gente tá junto nessa jornada e vamos te ajudar a alcançar o seu objetivo no cultivo. Você tá na Natural TV, embarque nessa jornada do autocultivo no Brasil e vamos juntos nessa organização sair do armário de forma organizada e certeira rumo à legalização. A gente vai se vendo por aí. Boas ideias, bom cultivo!